Olá pessoal, meu nome é Bruna. Hoje eu tô aqui para resolver com vocês esse exercício da FUVEST 2012 que que tem a seguinte introdução. A determinação da carga do elétron pode ser feita por método eletroquímico, utilizando a aparelhagem representada na figura ao lado. Duas placas de zinco são mergulhadas em uma solução aquosa de sulfato de zinco. Uma das placas é conectada ao polo positivo de uma bateria. A corrente que flui pelo circuito é medida por um amperímetro inserido entre a outra placa de zinco e o polo negativo da bateria. A massa das placas é medida antes e depois da passagem de corrente elétrica por determinado tempo. Em um experimento, utilizando essa aparelhagem, observou-se que a massa da placa conectada ao polo positivo da bateria diminuiu de 0,0327 gramas. Esse foi também o aumento da massa da placa conectada ao polo negativo. Letra A. Descreva o que aconteceu na placa em que houve perda de massa e também o que aconteceu na placa em que houve ganho de massa. B. Calcule a quantidade de matéria de elétrons em mol envolvida na variação da massa que ocorreu em uma das placas no experimento descrito. E C. Nesse experimento, fluiu pelo circuito uma corrente de 0,05 A durante 1920 segundos. Durante esses resultados experimentais, calcule a carga do elétron. Como dito no exercício, a letra A pede para descrever o que aconteceu nas placas que houveram perda de massa e também naquela que teve ganho de massa. Aquela que teve perda de massa, aconteceu a oxidação. E aquela que houve ganho de massa, aconteceu a redução. Como a gente sabe, redução é o recebimento de elétrons. Então, cobre mais o elétron, cobre, 0. E aqui, aonde aconteceu a oxidação, é a perda de elétrons. Então, cobre 0, cobre mais 1 elétron. Essa é a resposta da letra A. A letra B pede, calcule a quantidade de matéria de elétrons envolvida na variação. Como ele dá a massa que foi perdida e ganha consequentemente, porque a gente está trabalhando com o cobre nas duas, no mesmo eletrodo, então essa massa aqui é correspondente ao cobre. O número de mol é igual a massa sobre a massa molar. Então, o número de mol de cobre é igual a 0,0327 gramas, dividido pela massa molar do cobre, que é 65,4 gramas por mol. Cancela grama com grama e a gente vai ter que o número de mol é igual a 5 vezes 10 a menos 4 mol. Como a gente quer saber o número de mol de elétrons, o que a gente tira da reação? Que 1 mol de cobre, 2 mol de elétrons, porque essa equação aqui ela deve ser balanceada. O cobre, como ele é 2 mais, então envolve 2 mol de elétrons, correto? Então, 1 mol de cobre, 2 mol de elétrons. 5 vezes 10 a menos 4 mols de cobre, quantos mols de elétrons são envolvidos? Isso nos dá um número igual a 10 a menos 3 mol de elétrons. Essa é a resposta da alternativa da letra B. Na C, pede a carga de um elétron. Como que a gente pode observar e calcular a carga de um elétron? Aqui temos a informação da corrente, do tempo e podemos descobrir com isso, através dessa equação, a carga. Então, carga é igual a 0,05 ampere vezes 1920 segundos. Com isso, temos um resultado de 96 coulombs. Só que 96 coulombs movem 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23 elétrons. Só que eu quero saber a carga de um elétron só. Então, a gente faz essa relação. 96 para esse número, 1 para y.
E Y é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E essa é a resposta da C. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada e até a próxima.